essa eleição. Muito obrigado. Bom, pessoal, a gente tem agora até 1 hora para fazer pergunta e obter algumas respostas. Então, a gente pode passar um pouquinho, mas não muito, né? Então vamos lá, inscrições estão abertas. Sebastião, tem ele. Eu só peço que a gente gaste pouco tempo com as perguntas para dar mais tempo, permitir o máximo de pessoas, né, perguntando e participando. Então, aqui Sebastião, que em camisa listrada, você. Vamos lá, Sebastião. Eu sou Sebastião Soares, ex-funcionário do BNDES, amigo dos dois que estão ali e seu também. Companheiro, inclusive no debate sobre o consumo de massas. Exatamente. Pois é, eu estou muito satisfeito de estar presente aqui hoje, porque eu acho que vocês dois se completaram. E, atendendo a solicitação do Arthur, eu vou ser bem sucinto. Uma pergunta para um, outra pergunta para outro. Eu acho que aquelas frentes de expansão, quando você fala em aproveitamento dos recursos naturais como uma das 3 frentes de expansão importantes, eu acho que a gente definitivamente tem que tirar o petróleo disso. Quer dizer, você pode, porque o tratamento que você vai dar à soja, o tratamento que você vai dar ao minério de ferro, o tratamento que você vai dar a esses bens primários de exportação, o petróleo, como disse o Cezinha, não é um qualquer. Nós não podemos nos tornar um grande exportador de petróleo. A gente tem que tirar partido, a montante e a jusante da produção de petróleo. Isso é fundamental. Então, esta é a primeira questão. Como é que você vê essa questão? Vamos tirar o petróleo daquela frente de expansão dos próximos anos, dos bens primários. A história do minério de ferro, a história da soja, etc. Já tem gente, economistas aí, interessantes e que tem força política, pensando em substituir a exportação de minério, fazer um outsourcing para a China de aço. Né? Isso é outra coisa. Então, a minha grande preocupação é o seguinte: petróleo é outra coisa. E por ser outra coisa, entra a pergunta que eu quero fazer para o Cid. A história do ciclo, Cid, a meu ver, né, é uma pena que na casa aqui, que é do Inácio Rangel, o Inácio Rangel não está mais aqui entre nós para debater essa questão do ciclo. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós não estamos no fim do ciclo. Eu acho que nós estamos no início de um grande ciclo, entendeu? No qual um dos vetores fundamentais vai ser o pré-sal, né? O que aconteceu nesses últimos 12 anos, quer dizer, o PT construiu um projeto hegemônico na década de 90, na década de 80, na década de 90. Né? Com os programas que vocês fizeram dentro do partido, nos núcleos do partido, pelas caravanas do Lula. O que é um projeto hegemônico? Né? É um projeto que a sociedade política, junto com a sociedade civil, né, oferecem a uma nação. Foi o que foi feito. Mas foi um projeto hegemônico de 4 anos. Nós estamos precisando de um projeto de longo prazo nesse momento. Esse projeto de longo prazo, para os próximos 40 anos, esse é o nosso grande desafio. É um grande desafio do BNDES, dessa casa que está aqui. Um projeto de longo prazo, né, que a gente pense, porque veja só, se a gente sobe um pouco, desculpa que eu estou falando muito, mas se a gente sobe um pouco, né, observa de 2.000 metros de altura a nossa realidade, a gente passou por 2 décadas dramáticas, né, que nenhum dos dois tocou e que eu queria introduzir aqui, que é a questão da financiarização da economia mundial e brasileira. Né?
Como é que nós estamos falando em desenvolvimento? Como é que a financiarização acabou com o nosso longo prazo? Porque o cálculo econômico pressupõe curto prazo. O cálculo econômico, o retorno, depende do rendimento, da produtividade e depende do prazo que ele retorna. A financiarização nos deu apenas a perspectiva do curto prazo. Está na hora da gente pensar no longo prazo. Em cima de quê? Em cima do que fizemos, né? E em cima do que podemos fazer com o petróleo. É importantíssimo o petróleo. Era isso. Vitor, meu nome. Eu queria falar sobre a primeira régua que você falou sobre a política, da questão institucional no Brasil. Né? Então, colocando um ponto como a política sendo balizadora da economia, na verdade, não se dá para falar em economia nenhum desses dados se você não levar em consideração a estrutura política no Brasil. Eu queria perguntar se o modelo que o... Aí pode ser para um dos dois, não sei. Porque o PT foi eleito com um modelo de... aquela coisa da carta ao povo, né, de tentar equalizar as lutas de classe, no caso, para tentar fazer um crescimento dentro do arranjo político que é possível, né, que o PT ainda consegue fazer, e está esgotado isso. Eu acho que, na minha avaliação, nesse modelo não dá mais. Mas se também a gente não... Se essa análise também um pouco pessimista também não leva em consideração uma característica que nós temos na sociedade, que é, né, dessa coisa de depender, não sei se foi inaugurada pelo Vargas, mas essa coisa de depender sempre da estrutura política eleita, né, como motora, né, única, não a sociedade civil. Então, assim, a gente elegeu talvez o Congresso mais, não sei o que estou dizendo, mais conservador desde 64. Então o governo, de certa maneira, conseguiu reunir essas forças para conseguir uma governabilidade. Isso está se esgotando porque isso não é só do Brasil. Todos os lugares que tiveram um governo de esquerda ou de política, isso foi também acompanhado por um crescimento de um conservadorismo muito grande. Então, quando você fala nessa coisa do crescimento do conservadorismo, eu não sei se isso é uma culpa do PT, no caso, ou se é culpa de não ter enfrentado isso porque já se esgotou esse modelo. Então a pergunta é como, e ao mesmo tempo o governo tenta, de certa maneira, promovendo a reforma política. Agora foi derrotado esse decreto que chamaram de bolivariano, mas foi uma tentativa, ao meu ver, de tentar empoderar a sociedade, que era o que as manifestações de junho estavam querendo também. Como é que pode, assim, a pergunta é como o PT, ou como o governo pode conseguir manter essa governabilidade se ele não tem que tomar um lado, e que risco que se corre nesse processo? Quanto ao Bielchowski, eu acho que a utilização do termo bonança, certo? Ele é um termo, eu já discuti isso com o Arthur Sassin, ele é um termo reacionário, faz parte de uma pauta Casa das Garças, de como se o governo Lula tivesse dado uma sorte, e não o fato que você tem, talvez em consequência da financiarização colocada pelo Sebastião, é uma mudança dos termos de troca, certo? O que eu gosto de fazer a piada, que é o segundo enterro do Predes, tá? Houve uma mudança dos termos de troca internacionais, e eu não vejo essa mudança acontecendo de forma significativa, como eu também não vejo os investimentos de petróleo acontecendo de forma significativa, porque a Arábia Saudita está sinalizando, dado que o poço de petróleo marginal hoje é o shale americano, que ela vai botar um patamar abaixo disso, certo? A Arábia Saudita já fez vários movimentos assim, ela é viável em termos de custo operacional, no patamar de 80 que ela está sinalizando hoje, e antes que o pré-sal e Alberta sejam cursos afundados, eu acho que eles vão manter um preço de petróleo baixo por algum tempo. Tá? Então eu acho que essas coisas têm que ser vistas um pouco mais, olhando para essas variáveis que são importantes para a gente não afundar um monte de coisa achando que vai ter um certo desenvolvimento. E eu achei a sua observação sobre a questão das cadeias formidável. É a primeira vez que eu vejo alguém publicamente chegar e desmontar com esse ponto, certo? Que a cadeia asiática é a cadeia asiática, ela não é uma cadeia global. Então, gratíssimo, tá?
Vou roubar isso. Não é meu, está no texto do Baldwin. Vou te mandar esse texto. Então passa para o Arthur, que é um cara que... Tá. Quanto ao argumento do César, eu fiquei vendo isso assim, putz, é automático. É um mundo que não tem definição ainda o que se vai fazer com ele. Ninguém sabe. O nosso ferramental não foi feito político para o mundo rizomático de organização de processo político. Tá? Agora, significa que uma série de visões de política e de processos de política, certo? E ideias que nós temos, elas vão para a lata de lixo da história. E a gente tem que saber isso. Há um momento que certas concepções que nos são caras, elas vão para a lata de lixo da história. Certo? Então eu diria que o ponto é a seguinte coisa, eu não vejo essa coisa. Quando eu vejo o que aconteceu nessa eleição, eu não vejo que é um ciclo do PT. Eu vejo que aquela coisa que os reformistas sonhavam e diziam para a gente não votar no PT em 80, que era o fato que você tinha a necessidade de fazer o bloco histórico, eu diria, o bloco histórico aconteceu. Com o Partido Social Democrata, ou seja, o partido que surge do movimento dos trabalhadores, junto com a DC italiana, que é o PMDB. Então as forças da política tradicional, elas estão lá junto com o PMDB, com o PT. E é esse o governo, esse não é o governo do PT. Ele é o governo, ele é o bloco histórico. É isso aí, temos isso, a hegemonia, é isso aí, temos isso. Tá? Quanto à questão do apoio do governo não ter, se a gente olhar o que a imprensa fez ao longo deste ano, eu diria, beira o cinismo de dizer que a Dilma não tem suporte. Certo? É só ter visto que foram, por exemplo, as entrevistas do Bom Dia do Brasil, ver as 3 e ver o comportamento da imprensa. Então não existe o suporte, porque realmente parte da imprensa burguesa, certo? Ela não é imprensa burguesa, ela é a imprensa de uma certa facção da burguesia, certo? Ela é a imprensa dos orleanistas, não dos legitimistas, certo? Entende? E aí entra o ponto, a pressão no Congresso é a pressão de rearranjo, vem um novo governo e óbvio que o PMDB quer se posicionar para conseguir manter seus postos e ganhar seus postos. Então isso é o cotidiano da política. Certo? Então, eu não vejo esse quadro, certo, da gente bancar concern troll, eu estou muito preocupado com isso. Não, isso é o mundo real. É o mundo real em que praxis novas vão sendo construídas. Estão sendo construídas. Certo? É a indústria de turbinas, de geradores eólicos do Nordeste sendo construída. Certo? Então, que é alvo de uma tese, inclusive, lá da UFRJ, de uma orientada do Cassiolato, que foi apresentado no banco. Então, eu diria que é isso. Eu acho que há muitas experiências ricas acontecendo. Boa tarde, professor César, professor Teochovski. Algumas questões. Primeiro, no caso, André, eu trabalho aqui no banco. Primeiro caso, uma questão. Tem que se haver uma mudança. A primeira coisa que tem que fazer é uma melhoria da gestão administrativa no país. Porque, como você falou, está faltando água em São Paulo, está faltando energia. Mas, como está faltando energia, estão se construindo 3 grandes hidrelétricas na região norte. Ou o investimento todo que está se fazendo na energia eólica. Por que vocês investem tanto em energia? Está se construindo 3 grandes usinas, 2 em Rondônia e uma no Amazonas, e você ainda tem problema de energia no Estado. Ou, por exemplo, quando terminou o governo Lula, tinha um projeto do PAC, que se fosse feito quase tudo, as ferrovias que foram prometidas, se tivesse concluindo, para estar concluindo tudo, a história seria da infraestrutura brasileira seria outra. Né? E, no entanto, tu vê uma obra que começa com a Ferrovia Sul em 86, que ainda não acabou, ou algumas ferrovias no Brasil que teve no segundo governo e não acabou, mesmo o petróleo mesmo. Foi prometido, eu contei aqui, 4 refinarias para beneficiar o petróleo do Brasil. Uma, inclusive, aqui em Itaboraí. Era o Itaboraí, a de Pernambuco, Ceará e o Maranhão. Pernambuco está com problema.
o Rio de Janeiro está lento, não acaba. E essas duas Maranhão parece que está só no papel. Se essas 4 refinarias tivessem sido concluídas, a história do petróleo talvez fosse outra. Né? Outra questão que o César falou, que vocês não tocaram, que eu acho que seria importante, que está um pouco por trás dessa questão do desemprego e está por questão do salário, é a questão que nós temos que passar. O Brasil está passando por um choque demográfico muito forte. Quer dizer, a partir da década de 90, começou-se a reduzir o número de filhos por mulher. A partir da década de 80, né? Começou-se a reduzir o número de filhos, e isso já está começando agora. Quer dizer, está começando a haver uma desaceleração. Na verdade, daqui aos 40 anos que o rapaz falou, provavelmente a história do Brasil vai ser outra. O país vai ser um país de pessoas mais idosas, com problemas previdenciários, quer dizer, outras questões. E outra questão que eu queria perguntar para o Belchovski, que eu não vi, eu só vi o final da sua apresentação, que é a questão do câmbio, que parece que o câmbio, quando a Dilma pegou, estava em 1,60, hoje está em 2,20, 2,40, por exemplo, já pode não ser grande coisa para todas as indústrias, mas para alguma indústria, 2,20 já é um... E, no entanto, o que nós vimos? Hoje nós vemos que o Brasil não consegue sair desse déficit da balança comercial, como, por exemplo, no governo Fernando Henrique, quando você deu aquele desvalorização de 99 a 2001, o Brasil ficou superavitário em transações correntes até 2008. Né? O que está havendo? Que você deu um choque de câmbio há 2 anos atrás, e isso, ao invés do balanço das nossas contas externas subir, as contas externas estão caindo. Então vai lá. Bom,